Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler? Amém, irmãos? Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui, queridos, vamos orar. Feche os seus olhos, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor eterno, Deus querido, obrigado mais uma vez por tua palavra. Nós sabemos que ela se renova a cada dia, sabemos que ela é nova a cada manhã, sabemos também pela fé que ela não volta vazia. Tua palavra nunca vai voltar vazia para o Senhor. Por isso eu clamo a Ti agora, para que a Tua unção poderosa seja sobre a nossa vida nesta noite. Senhor, que todo o coração, toda a mente estejam cativos ao Senhor nesta hora. Senhor, que haja um mover do Teu Espírito em nosso meio, nesse momento da palavra, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a Tua palavra e desejamos que ela opere, transforme e crie novas coisas em nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, eu quero pregar hoje sobre um tema bastante contemporâneo, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, que tem tudo a ver também com o período que estamos vivendo nesses últimos dias. E o tema da mensagem que eu quero pregar hoje é uma pergunta a você, a mim, e a pergunta é: como está o seu namoro com Jesus? Esse é o tema que eu quero pregar essa noite. Como está o seu namoro com Jesus? Porque esse texto é um texto de amor, esse texto é um texto de relacionamento. E agora, nessa semana, nós vamos ter o Dia dos Namorados, próxima, acho que quarta-feira. Quem já comprou o presente de Dia dos Namorados? Para a namorada, ou namorado, ou o marido, ou a esposa? Deixa eu ver, levanta a mão. Se já tem gente prevenido aqui. Olha, já tem os irmãos prevenidos, coisa boa, né? E também nessa época que nós estamos vivendo, entre final de maio, ainda princípio, primeira dezena ou quinzena de junho, muitas pessoas comemoram ainda a festa de Pentecostes, ainda estão respirando esse momento. Portanto, hoje o tema que eu quero pregar é esse: como está o seu namoro com Jesus? Porque a Bíblia me diz que Jesus trata a igreja de que forma?
A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Portanto, se eu sou a noiva de Cristo, é porque eu estou num relacionamento sério, comprometido com Ele. A Escritura diz que Jesus, sempre quando fala à igreja, Ele está falando com pessoas. Esse texto aqui não é referente a edifícios, a igreja como edifício, a igreja como um prédio. Todos os textos no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, quando a primeira igreja começa a sua trajetória, a palavra igreja aparece pelo menos 23 vezes. Em nenhuma dessas vezes se refere a edifício, a um prédio. E sempre se refere às pessoas. Portanto, toda vez que eu falar igreja hoje aqui, entenda pessoas, entenda você, entenda eu. Porque o relacionamento de Jesus não é com um prédio, não é com um edifício, não é com poltronas. O relacionamento de Jesus é com pessoas. É comigo, é com você. E se a Bíblia diz que Ele nos trata como sua noiva, sua namorada, e nós sabemos que o namoro é um período que nós devemos, que o homem, que a mulher precisa conhecer aquele com quem ele está se relacionando, porque depois quando vem o casamento, você não vai ter surpresas. E na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento espiritual, também a mesma coisa. Esse período que nós vivemos agora é o do relacionamento, é o do noivado. Um namoro com Jesus, porque nós estamos preparando-nos para o casamento. Você está sendo preparado para um dia encontrar Jesus de uma forma definitiva. Nós estamos aqui, porque nessa terra, e esses anos é para você cultivar, melhorar o seu noivado, o seu namoro com Jesus, para um dia isso se tornar de uma maneira mais completa, quando nós vamos encontrá-lo. E a Bíblia também fala, e nós vemos no livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos são muito importantes porque Jesus se coloca numa posição de médico. Jesus, quando prepara os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, ele se põe numa posição de médico. Como de médico? Acontece que Jesus chama João, o último dos apóstolos, aquele que está isolado numa ilha de Pátimos, e diz: João, você vai escrever 7 cartas a 7 igrejas. Eu quero falar com 7 igrejas diferentes. Eu quero mandar um recado, uma mensagem. E se fosse nos nossos dias, quem sabe Jesus usaria uma rede social. Ele escreveria no Facebook seu, no meu. Deixaria um recadinho. Mas o que chama atenção é que essa mensagem, Jesus não mandou inbox, não. Não mandou escondida, ele mandou pública, para todo mundo ver. Ele chama João e diz: eu vou contar algumas coisas para você, e você vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. E nessas cartas, Jesus estava dando o diagnóstico da igreja. Se você ler esses 3 capítulos, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus, e nós lemos aqui, ele anda no meio dos 7 candelabros. Isso quer dizer que ele estava andando no meio da igreja, ele conhece toda a igreja, ele conhece cada um de nós, ele conhece você, e tanto que cada carta para cada igreja, ele começa: eu conheço as suas obras. Jesus começa todas as cartas assim: eu conheço suas obras, eu conheço sua vida, eu sei o que está acontecendo aí. E Jesus se coloca então como esse médico. Ele é um médico dando um diagnóstico. Ele chama João e diz: João, eu fiz os exames, tirei o raio-x, também ultrassonografia, ressonância, olhei a igreja, olhei o povo, escreva quais são os problemas da saúde dessa gente.
Para cada igreja, Jesus deu o seu diagnóstico. Ele estava como médico num posicionamento de avaliação, olhando como você vai, como eu vou ao médico, como a gente ouve o que o médico tem a nos dizer. Jesus estava nesse posicionamento. Ele se colocou avaliando cada igreja e mandando uma carta e mandando uma receita junto. O médico dos médicos, Jesus, não apenas avaliou, não apenas fez os exames, não apenas pediu as ultrassonografias, mas ele deu a receita também. Para cada igreja, ele deu uma receita para recuperar a saúde, ele deu a receita para viver melhor, ele deu a receita para mudar tudo. Então hoje, que é o dia da ceia, uma celebração importante para o povo de Deus, uma celebração de renovo, uma celebração de memória. Eu quero perguntar isso: como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu namoro com Jesus? Como é que está andando sua relação com Ele? Como é que tem estado o seu namoro com Ele? Porque algumas pessoas vivem com Jesus, como elas vivem, quem sabe, num relacionamento nos dias de hoje. Ata, desata, começa, separa, vai, volta, vem outra vez, tenta de novo, vamos mais uma vez, e namora 12 anos e vai, e volta, aos trancos e barrancos. E hoje eu quero compartilhar com você e começar a olhar para o que Jesus disse para essa igreja. E essa igreja não era qualquer igreja. Essa igreja era a igreja top do Novo Testamento. Sabe quem foi pastor nessa igreja? Simplesmente o maior missionário da Bíblia, o apóstolo Paulo. Foi pastor nessa igreja, por pelo menos 2 anos e meio. Sabe quem foi pastor nessa igreja? O próprio João, o que estava escrevendo as cartas, o amigo mais próximo de Jesus. Sabe quem foi pastor nessa igreja? Timóteo, que recebeu 2 cartas de Paulo, era o jovem e forte pastor do Novo Testamento, pastoreou a igreja de Éfeso. Sabe quem pregou pelo menos 2 vezes em Éfeso? Foi lá fazer uma campanha, um apóstolo chamado Pedro. Pregou lá também, esteve por lá também. Esta era a igreja top do Novo Testamento. Jesus começa suas cartas falando com a igreja principal da Ásia Menor, que hoje compreenderia a região da Turquia. Essas igrejas estavam naquela região, e Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas diferentes. João, preso, chama um mensageiro, escreve as 7 cartas que ele ouve de Jesus e diz: vai entregar uma para cada uma, e aí manda eles lerem, e no culto abriam-se as cartas. Vamos ler o que Jesus falou e mandou João escrever sobre nós. E aí o pastor atual de Éfeso recebe a carta de João, e João escreveu isso que nós acabamos de ler. É exatamente essa carta que eles leram no culto na igreja de Éfeso, que era exatamente também o diagnóstico que Jesus fez daquela igreja. E quando Jesus, o médico, olhou para aquela igreja, ele viu muitas coisas boas. Olha o que Jesus falou sobre essa igreja. Por exemplo, Jesus deu logo de cara 5 diagnósticos para essa igreja, que eles estavam bem. Jesus logo de cara falou que eles estavam bem. Tinham coisas boas acontecendo ali. E o médico Jesus olha para aquela igreja e diz: irmãos, tem uma coisa boa em vocês. Vocês são trabalhadores. Essa igreja trabalha. Vocês têm muitas obras. Vocês estão fazendo bastante coisa. É primeiro destaque da carta de Jesus para Éfeso é esse. Vocês estão fazendo bastante coisa. Vocês trabalham bem. Graças ao Senhor, ao nosso Deus, ao meu Pai, vocês estão bem, disse Jesus. Estão trabalhando muito bem. E aí Jesus continua, e a Bíblia diz que ele dá um outro elogio a essa igreja. Ao avaliar a igreja, ele dá um outro elogio, faz um outro elogio. E o segundo elogio de Jesus é: vocês são perseverantes. Jesus diz para aquela igreja: vocês não estão desistindo diante das adversidades. Eu estou diagnosticando que vocês estão bem, estão perseverantes, estão firmes diante das adversidades. Muito bom.
E aí Jesus continua avaliando aqueles crentes, aquela igreja, e ele faz um terceiro diagnóstico. Bom ainda, o médico Jesus ainda deu um diagnóstico bom. Ele diz, vocês são esforçados, que indicava um trabalho até a exaustão. Vocês se esforçam, vocês conquistam resultados por intermédio do esforço de vocês. Muito bem. E aí Jesus continua e diz, e vocês também estão provando os obreiros, os líderes. Você leu aí comigo, vocês estão vendo, estão testando para ver se esse é de Deus, se ele não é de Deus. E o quinto diagnóstico ainda que Jesus disse é, vocês são bons de doutrina. Vocês estão bem na doutrina, porque vocês não toleram as obras dos nicolaítas, que eram homens que pregavam, juntavam o evangelho ao agnosticismo, eram homens que pregavam e valorizavam muito a vida sexual desregrada, e Jesus diz para eles, vocês estão bem, porque vocês estão firmes, doutrina boa, firmes na palavra, não estão vacilando nessa parte. E aí Jesus continua e dá um último diagnóstico para a igreja, para o povo de Éfeso. E o último diagnóstico é, onde está o amor de vocês? Jesus diz, vocês estão bem, vocês são esforçados, são perseverantes, são trabalhadores, vocês tem boa doutrina, vocês estão testando os obreiros, mas aí o versículo 4 diz, mas o que eu tenho é que vocês abandonaram o primeiro amor. O diagnóstico do médico Jesus para essa igreja é direto, ele diz assim, vocês abandonaram a prática das primeiras obras. Vocês estão trabalhando, vocês são perseverantes, vocês fazem muitas coisas boas, vocês não estão desistindo fácil, mas abandonaram o primeiro amor, deixaram a prática das primeiras obras. E hoje eu quero falar, por isso que eu quero pregar sobre como está o seu namoro com Jesus, como está o seu relacionamento com Jesus, porque foi isso, a queda de Éfeso foi uma queda no amor. Eles eram firmes, eles eram fortes, eles trabalhavam, eles perseveravam, mas o primeiro amor tinha se esvaído, tinha ido embora. E vamos fazer uma comparação. Hoje aqui, quero fazer com vocês uma comparação. O que acontece com uma pessoa que está vivendo o primeiro amor, que está apaixonado, está namorando, está noivo, está para casa, está namorando. Vamos fazer uma comparação, vamos fazer uma breve comparação, vamos igualar as coisas aqui. Eu anotei algumas coisas que uma pessoa quando está apaixonada, ela faz. Primeiro, por exemplo, quem está apaixonado, está no primeiro amor, quer sempre estar perto. Não é assim? Quer sempre estar perto. Se deixar, vai ver todo dia. Sabe o que a mãe fala? Para que ver a menina todo dia? Para que tem que ir na casa dela todos os dias? Por que tem que se falar horas todos os dias? Porque quem está apaixonado, está no primeiro amor, quer ver todo dia, quer estar o quê? Perto. Quem está apaixonado quer estar perto. E aí eu pergunto para você, você está querendo estar sempre perto de Jesus? Você ainda está com a mesma paixão, o mesmo vigor, o mesmo amor para com Ele? Você ainda tem buscado estar perto dEle todo o tempo? Ou os encontros seus com Ele têm sido tão espaçados? Porque se os seus encontros com Jesus estão tão espaçados ou tão distantes, isso quer dizer que quem sabe o teu amor também está se esfriando. Porque quem está apaixonado, está vivendo o primeiro amor, quer estar perto o tempo todo, porque ele não quer deixar esfriar, quer estar olhando toda hora, quer estar junto toda hora, quer abraçar todo momento. Mas quem está vivendo o primeiro amor, está apaixonado, está namorando, está completamente apaixonado, tem outra coisa que uma pessoa assim faz. Ele não mede esforço para encontrar o amado ou a amada.
É verdade ou não? Não mede esforços. Faz o que dá e até o que não dá muitas vezes. Faz um esforço tremendo para poder encontrar a amada. Eu me lembro muito bem, e sexta-feira eu fui para São Paulo à noite, porque eu fui fazer um casamento sábado de manhã em São Paulo, e a gente foi comer num lugar quando chegamos lá em São Paulo, pertinho de onde a gente morou, para matar a saudade, e depois eu passei exatamente na porta da casa onde a Adriana morava, onde eu fui resgatar ela lá, Marcos, né? Bem na porta da casa. E aí eu fui mostrar para as minhas filhas, tudo mais, ó, a gente conversando no carro, nós 4, lá bem na porta da casa onde eu ia. E aí a Adriana estava, a gente falando no carro, falando isso. Ela morava no finalzinho da Vila Maria, e eu morava lá para o meio, para frente da Vila Guilherme. E meus irmãos, eu ia a pé da minha casa até a casa dela. E ela me fez lembrar disso quase todos os dias. Sabe o que isso significa? 1 hora de caminhada para ir e outra hora para voltar. E minha mãe dizia: para que você está fazendo isso, Eduardo? Será que essa moça merece tudo isso? Eu que estou aqui criando você tantos anos. Não é assim que as mães falam, né? Para que tudo isso? Chegava do trabalho, meu irmão, o ônibus, o fretado da empresa me deixava na porta de casa. Tomava um banho, 1 hora de caminhada para chegar até lá. Depois 1 hora de caminhada para voltar para casa. Porque quem está apaixonado não mede esforço. E aí eu lhe pergunto, você tem medido esforços para estar junto de Deus? Porque muitas vezes, para manter o nosso relacionamento com Deus, precisa de esforço. A gente precisa se esforçar, precisa fazer a nossa parte. Às vezes é difícil, às vezes vem a luta. O que João está dizendo aqui, o que Jesus mandou ele dizer é: a queda dessa igreja foi por amor. Eles tinham tudo, mas o amor se esfriou. E há um grande perigo nos nossos dias. O maior deles, sabe qual é? O esfriamento do amor. O próprio Senhor, a própria Bíblia adverte isso. Nos últimos dias o que aconteceria? O amor de muitos vai se esfriar, disse Jesus. Disse a palavra. Nos últimos dias a palavra de Deus diz: o amor das pessoas por Ele, pelo Evangelho, vai se esfriar. E nós já vivemos isso. O amor de muitos se esfriando. E aí as pessoas vão, e o relacionamento com Deus das pessoas está ficando assim. Hoje eu fui à missa. Eu vou à missa, eu vou ao culto, eu bati o meu cartão, e as pessoas acham que é esse o relacionamento que Jesus quer ter conosco. Mas uma pessoa apaixonada no primeiro amor, ela não mede esforços, ela faz o que for preciso. Sabe o que uma pessoa que está no primeiro amor apaixonado faz também? Antes de eu te contar um caso do Marcelão que ele me contou essa semana, vou aproveitar para contar aqui, né? Contar um caso dele. Ele disse que quando ele conheceu a Jéssica, estava tão apaixonado que tinha uma moto ruim, Marcos. Nem pegava, mas para sair com a Jéssica, irmão, dava tranco na moto, ia com ela na descida, dava um jeito que tinha que levar a menina para sair. Não mede esforço. Quem está apaixonado não mede esforço, faz de tudo. E às vezes nosso relacionamento com Jesus está mais para desculpas do que para esforço. Hoje não deu para orar, disse o Senhor, não deu. Tanto trabalho, tanta coisa, tanta luta. Hoje não deu para ler a Bíblia, não deu, Senhor, mas tanta coisa, tanto trabalho, está tão difícil, é tanta luta. Hoje não deu para ir no culto, Senhor, se encontrar contigo, mas também é tanta coisa. E sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês trabalham, vocês são perseverantes, vocês têm tantas coisas, mas cadê o primeiro amor? Mas quem está apaixonado, faz uma outra coisa também. Presenteia. Quem está apaixonado dá presente, sim ou não? Meu irmão, tem que investir. Eu me lembro quando eu conheci a Adriana, eu já trabalhava fora, desde os 14 anos. E quando eu a conheci, falei, vou precisar investir, né?
E como eu não precisava dar nada de dinheiro em casa, meu pai não aceitava pegar, eu disse, tudo bem, não quer pegar, não pega, né? Era só para mim mesmo. Eu dei um presente para ela e doeu, hein? Pensa que doeu. Foi todo o vale no presente. Porque quem está apaixonado, irmão, dá presente. Está o tempo todo presenteando. Às vezes não tem dinheiro, faz uma cartinha mesmo. Né? Mas dá presente. Quem está apaixonado, quem está no primeiro amor, está sempre dando presente. É assim ou não é? Qual presente você tem dado a Jesus, irmão? E sabe o que é interessante? Jesus não está pedindo e nem precisando de presentes financeiros. E nem se importando muito se você vai dar dinheiro ou não para Ele. Porque a grande verdade é que nós nos enganamos quando achamos que vamos à igreja e a hora da oferta é a hora da gente dar um presentinho para Jesus. Querida, a hora da oferta é a tua chance de prosperar. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele não precisa de nada disso. É conosco que o trabalho está sendo feito, não com Deus. E o maior presente que Jesus quer não é nada financeiro. Ele quer o teu coração, Ele quer toda a tua vida, Ele quer relacionamento contigo. O que Deus investiu desde o Éden não foi nada além de um relacionamento profundo e transparente com o ser humano. Mas quem também está apaixonado, o tempo todo está demonstrando afeto. Demonstra afeto, fala palavras bonitas. É assim ou não é? Tem até alguns casais que têm uns nomes estranhos que um chama o outro, não é? Não é? É verdade. Tem até alguns casais que têm alguns nomes que está o tempo todo demonstrando um afeto. Falando palavras bonitas. Quanto tempo você não diz uma palavra para Jesus? Quando está namorando, irmão, o afeto é tão grande. Você já viu um casal de namorados, à noite, na última ligação do dia? Você já viu isso, como é que é? Né? Desliga você. Não, desliga você, eu quero ouvir a sua voz. Não, desliga você, eu quero dormir com a sua voz no meu ouvido. Não, desliga você, eu quero você é o último. Faz você por último. Não, eu quero, não é assim. Depois que casa, meu irmão. Tem uns que não dão nem boa noite. Já vira na hora mesmo, já foi, né? Mas quando está namorando, quando está conquistando, meu querido, a conta do celular é um absurdo. Ficou sem crédito, é praticamente uma maldição na vida. Porque o que fala é um absurdo. E fica nesse negócio. E faz o plano da operadora tem que ser o mesmo. Que aí tem economia, paga não sei quanto, não tem desconto. E é isso daí. Porque tem que demonstrar afeto. E é isso o tempo todo. Quem está no primeiro amor se compromete com essa pessoa. Faz alianças, assume compromissos. Quem está no primeiro amor sonha junto. Faz declarações. Divulga suas intenções. Tem gente que manda até aqueles carros no dia do aniversário, não é? Faz declaração. Canta. Manda cesta, telemensagens. O Anderson canta para a Vanessa no dia do aniversário, né? Então cada um faz uma coisa, mas quando a pessoa está no primeiro amor, está apaixonado, faz tudo isso. Tenta proteger o relacionamento. E o que Deus deseja de nós para com Ele, para com seu Filho Jesus. Que o nosso relacionamento seja tão apaixonante como é com as pessoas com que nós nos relacionamos. Que o que Deus deseja é que realmente o teu relacionamento com Ele seja de primeiro amor. Seja dessa maneira apaixonante. E o que Jesus está falando nessa igreja é exatamente isso. Porque, meu irmão, um relacionamento errado pode destruir completamente a vida de uma pessoa. A Bíblia tem exemplos gigantescos disso.
Um relacionamento errado destruiu a vida de Sansão. Um relacionamento errado destruiu a vida de Davi. Um relacionamento errado derrubou homens, derrubou mulheres, frustrou sonhos, impediu e bloqueou muitas coisas. Um relacionamento errado é capaz de acabar com a vida de uma pessoa. Eu fui fazer esse casamento em São Paulo, no sábado pela manhã. Foi uma grande alegria para mim, porque eu fui fazer as bodas de ouro dos meus tios. A irmã do meu pai fez bodas de ouro com o marido do meu tio, e eles me convidaram e não abriram mão, apesar de não ter do lado deles ninguém cristão, que eu fosse lá fazer as bodas de ouro deles. E eu fui com muita alegria fazer as bodas de ouro dos meus tios. Foi um tempo muito especial, uma oportunidade única de estar ali com eles, orar por eles, por toda a família. E quando nós terminamos ali e tudo mais, almoçamos juntos, fizemos a bodas de ouro, um primo meu veio me pedir oração por uma moça que estava lá, que é amiga de infância da família por parte deles. E a Adriana reconheceu a moça, que era também da nossa época, estudou na mesma escola que a gente, morou no mesmo bairro que a gente, estava lá o tempo todo, e eu não sou muito bom de fisionomia, não consegui reconhecê-la, mas a Adriana reconheceu, foi lá falar com ela, e ela estava com 3 crianças pequenininhas, e meu primo veio pedir ajuda, porque eles estão tentando ajudá-la, e minha irmã pensa numa moça que era preciosa quando era adolescente para jovem, linda, modelo, um futuro brilhante, e um relacionamento com a pessoa errada destruiu a sua vida. Uma menina que tem 31, 32 anos no máximo, eu olhando para ela eu dou 53, acabada, vida destruída, se envolveu com nóia, viciado, alcoólatra, drogado, porque um relacionamento errado é capaz de destruir toda a história de uma pessoa. 3 crianças pequenas, sem saber o que fazer da vida, completamente desnorteada, porque um relacionamento errado faz isso. E um relacionamento errado com Deus também é capaz de destruir a nossa vida. Essa igreja, eles eram trabalhadores, eram esforçados, eram perseverantes, não toleravam as coisas erradas, mas faltou o que eles perderam. Perderam a ternura, a paixão, o primeiro amor, o encanto. Serviram as coisas de Deus e esqueceram o Deus das coisas. O princípio que nós aprendemos aqui, que deve ser aprendido, é que a gente tem que fazer tudo isso. Mas não podemos esquecer da presença de Deus, abrir mão de estar aos pés de Jesus, de estar na sua presença. Foi isso que Jesus disse para Marta, quando estava na sua casa, ela trabalhando, correndo para lá e para cá, e Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor coisa, que é estar aos meus pés. O diagnóstico do médico Jesus para a igreja de Éfeso é: vocês estão fazendo muitas coisas, vocês estão fazendo de tudo, meu irmão, você está trabalhando, corre para lá, vive sua vida, luta, batalha, mas a grande pergunta de Jesus é: onde está o teu primeiro amor por mim? O que Jesus disse àquela igreja foi: vocês abandonaram o primeiro amor. E essa palavra abandonar, no original da língua grega, que João escreveu, tem alguns significados. Um deles é relaxar. Jesus disse para aquela igreja: vocês relaxaram no nosso relacionamento. E lembrem-se, quando Jesus está falando isso, Ele não está falando para um edifício, para paredes, tampouco para prédios. Ele está falando para pessoas. Vocês relaxaram na relação comigo. Outro significado dessa palavra abandonar-se o primeiro amor é partir, ir embora. Sabe o que Jesus disse? Vocês partiram, foram na minha frente, foram embora. Outro significado da palavra abandonaste no original, sabe qual é? Dispensar. Jesus estava dizendo: vocês me dispensaram de suas vidas.
Jesus estava dizendo para cada crente: você me dispensou, você terminou a nossa relação, você pôs fim ao nosso relacionamento. Um outro significado dessa palavra ainda é repudiar, como no caso de um divórcio. Jesus estava dizendo: vocês pediram divórcio de mim. A queda dessa igreja, desse povo, foi uma queda de amor. A queda que nós vemos nos nossos dias é também uma queda de amor, de pessoas que conhecem a palavra, são filhos de crentes, filhos de obreiros, uns até filhos de pastor, e hoje vivem frios, distantes, como se não conhecessem o Evangelho, como se nem conhecessem Jesus, porque repudiaram o Senhor, mandaram Ele embora, terminaram a relação. E um cristão frio, uma pessoa como essa, ela caminha para uma distância muito longa de Deus. E dá para a gente comparar isso semelhante ao povo de Israel, que tinha um projeto de Deus na vida deles, para entrar na terra prometida. E um caminho que era para ser feito em 11 dias, demorou 40 anos. Você lê o livro de Números, a partir do capítulo 11, você vai ver que o povo saiu do Egito, começa uma nova história, é o relacionamento com Deus, é o namoro com Deus, mas eles esfriaram tanto, o amor ficou tão fraco, que uma caminhada, meu irmão, de 11 dias, levou 40 anos, porque eles estavam andando em círculos. Eles andaram em círculos 40 anos. Uma pessoa fria com Deus, fora do primeiro amor, anda em círculos. Vive num ciclo que nunca termina em sua história. E isso nós temos muitas pessoas assim. Muita gente fria no seu amor, fria no Evangelho, decepcionadas com religião, frustrada com acontecimentos, e simplesmente o seu amor se esfriou, o amor se perdeu. Nesta noite eu quero dizer para você, Jesus escreveu para aquela igreja, porque não abria mão dela, porque não abria mão de tê-los junto dele. Você entrou neste lugar esta noite, porque o Senhor Jesus não abre mão da tua vida. Ele te ama, Ele não quer você longe, Ele não quer um relacionamento frio, Ele não quer um amor distante, Ele deseja um amor apaixonado, diário, cada momento, cada dia da sua vida. E aí, como todo médico, depois do diagnóstico, o médico dá uma receita, é ou não é? Você vai ao médico, ele diagnostica o que você tem, diz o que você tem, e alguns dizem: a coisa está feia. Aí ele te dá uma receita, o que você faz? O que você faz quando o médico lhe dá uma receita? Você vai comprar rapidinho o remédio, sim ou não? Você obedece rapidinho o médico, sim ou não? Quando o médico nos dá uma receita, a gente rapidinho vai obedecer, quer rapidinho cuidar, rapidinho tem problema. Aí Jesus fala para essa igreja: vocês caíram no primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. Você pode ter nascido na igreja, isso não dispensa a necessidade de você ter uma experiência viva, genuína e transformadora com Jesus. O que eu estou falando hoje aqui é do primeiro amor, da primeira paixão, as primeiras obras, como você fazia, o porquê você fazia, a entrega, a rendição, o primeiro amor que você tinha. Foi nisso que essa igreja caiu. Mas Jesus, depois de diagnosticar, diz: mas eu tenho uma receita de conserto, uma receita de cura, uma receita para arrumar tudo isso, para curar essa parte da sua vida, para curar essa falta de amor, ou para curar esse distanciamento do amor. Jesus deu uma receita, uma recomendação, um chamado. E se você ler nesse texto, você vai ver que a receita de Jesus veio em 3 palavras. Jesus deu
3 palavras para chamar aquele povo, aquela gente, outra vez para o primeiro amor. E as 3 palavras são: a primeira, você precisa lembrar-se. Jesus disse para aquele povo: lembrem-se de onde vocês caíram. Lembre-se quando foi que esse amor se esfriou. Lembre-se do que aconteceu. Lembre-se do entusiasmo das reuniões, do entusiasmo com que você lidava com as coisas de Deus. A primeira receita de Jesus é uma de lembrança. Ele está dizendo: lembre do que eu fiz por você, lembre da minha morte na cruz, lembre dos livramentos, lembre de tudo que eu já fiz, lembre da onde eu te tirei, lembre do que eu realizei, lembre-se que eu arranquei você com mão forte de uma perdição, dos vícios da onde eu te tirei. A primeira receita de Jesus é: lembre-se. Olhe para trás, não de uma maneira saudosista, mas olhe para trás. Deus sempre chamou o seu povo a olhar para trás. Lembre-se do entusiasmo que você tinha com o meu evangelho, com as minhas coisas. Entusiasmo é uma palavra interessante. Entusiasmo é uma palavra da língua grega, deu origem na língua portuguesa, foi para o latim, depois para a língua grega, que é entheos. Theos em grego é Deus. E entusiasmo é em Deus. Se eu estou em Deus, eu tenho entusiasmo. Entusiasmo é estar em Deus, é estar com Deus. Lembre-se, disse Jesus, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez um memorial, uma cerimônia que ele chamou de Páscoa. Para que era essa cerimônia? E Deus disse: vocês vão sempre se lembrar que eu libertei vocês da velha vida. Hoje nós vamos celebrar a ceia. O que é a ceia, meus irmãos? É um memorial, a lembrança, é Jesus te chamando e dizendo: olhe para trás e lembre-se do que eu fiz. A primeira receita, o primeiro tópico do médico Jesus é: lembre-se do que eu já fiz em tua vida. É a maneira que Jesus tratou e disse com aquelas pessoas: lembre-se do que eu já fiz na sua vida. A segunda palavra que Jesus usou como diagnóstico foi: arrependa-se. Lembre-se, arrependa-se, mude a mente, torne-se de novo o que você era antes. Comece a fazer as obras de antigamente outra vez. Pratique as primeiras obras, deixe o que você está fazendo, mude o curso, mude a vida. E a última palavra da receita de Jesus foi: volta. Jesus disse para aquele povo: lembre-se, arrependa-se e volta. Dê um passo para trás. Você foi à frente de Deus. Você está andando na frente da nuvem. Você está avançando o sinal. Volte àquele primeiro espírito, aquele primeiro amor. Faça como costumava fazer desde o início. A terceira palavra da receita de Jesus para voltar ao primeiro amor é: volta. A palavra que o Espírito Santo manda eu lhe dizer essa noite é: volta. Meu filho, volta. Minha filha, volta. Deixa de viver cambaleante por aí. Volte para o caminho de Deus. Você talvez não saiba porque entrou aqui hoje, mas o que eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, é que é uma palavra para você. E a palavra de Deus é: volte, porque o teu lugar é na casa de Deus, não é lá fora, não é comendo em lugares que não é para você. O teu alimento, a tua vida, o teu melhor está com Deus. Hoje o Espírito Santo diz: volta, meu filho, volta, minha filha, volte para Deus. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, não abandone mais o Senhor. O Senhor quer que você viva de novo o primeiro amor. Volte à fé, volte às primeiras experiências, volte para a mesma intensidade que era do começo. O chamado do médico Jesus é: volte, irmão. Volte.
O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Volte, meu filho. Você entrou aqui hoje e a palavra de Deus para você é volte. Volte para o Senhor. Volte para a fé. Você conhece a palavra. Você pode ter se frustrado. Você pode estar chateado. Você frustrou-se com religião, com pessoas, com homens. Mas hoje o Espírito Santo mandou lhe dizer: volta. Volta ao primeiro amor. Às práticas da fé. Volta para o teu Deus. Volta para o Senhor, meu filho. Volta para o Senhor, minha filha. Porque quando Natã vai falar com Davi, depois que Davi tinha caído, Deus manda Natã falar com Davi. E a palavra do profeta Natã para Davi é: Davi, se lembre de uma coisa. Deus te tirou detrás das malhadas. Volte para esse Deus. Volte para o Senhor. Você saiu do caminho, você saiu da direção, você abandonou o primeiro amor. Volte, querido, essa noite o Senhor está dizendo para você: Ele te tirou do anonimato, Ele te arrancou com mão forte. A obra de Deus na tua vida foi grande. Hoje Ele te diz: lembre-se, Ele ainda não desistiu. Volta. Volta para Deus. Volta para o Senhor, volta para o primeiro amor. Não deixe mais esse amor se esfriar. Não trate mais o relacionamento com Jesus desse jeito. Volte para o primeiro amor. E é importante lembrar, eu quero encerrar com isso, que o tempo para voltar tem um limite. Sabia? Jesus disse para essa igreja: voltem antes que eu tire o candelabro de vocês do lugar deles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem um tempo limite. Hoje o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, eu tenho certeza. Meu querido, minha querida, Deus está falando com você hoje aqui. Volte, porque o tempo da oportunidade é agora. O tempo da porta aberta da graça é hoje. Volte. O Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está dizendo essa noite: volte ao primeiro amor, porque tem um tempo, e o tempo está aberto, a porta está aberta, Jesus está de braços abertos, e a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a hora de voltar, porque tem um tempo que não vai dar mais para voltar. Jesus está te chamando: volte ao primeiro amor, às primeiras obras, à tua fé. Volte hoje, querido. Esse foi o diagnóstico do médico Jesus.